Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje a gente vai olhar Gênesis 5. Faça a leitura desse texto. Em minha opinião, essa é a segunda genealogia mais importante de toda a Bíblia, porque ela é repleta de significados, ela possui uma mensagem clara da vitória final do Senhor e do seu povo. E através dos nomes ali contidos, Deus apresenta o seu plano de salvação. O plano original do casamento dos nossos primeiros pais representa o desejo de Deus para a sua igreja, que nós sejamos um. Percebam que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Assim como no sexto dia da semana da criação, Deus os criou para serem um, no final, Deus regressará à terra para buscar um só povo. Porém, a Bíblia incide maior brilho sobre o sétimo na genealogia, Enoque. A biografia dele foi resumida em apenas 4 versículos. Porém, ele foi tomado por Deus como as primícias dos justos vivos, que hão de ser transladados para o céu no grande dia do Senhor. Andou Enoque com Deus. Nada lhe era mais precioso do que a constante companhia do Criador. Nada mais do que ninguém, Enoque tinha vivido na terra como se já habitasse no céu. Tornou-se tão semelhante a seu mestre que foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ele foi o mesmo que profetizou: eis que vejo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos que fazem convictos todos os ímpios, apesar de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Está lá em Judas 1, 14 e 15. Enoque, portanto, enquanto na terra, não se calou diante da iniquidade que rodeava, mas por palavras e ações ensinava o povo a verdadeira piedade. E será uma nova geração de Enoques que Cristo virá resgatar no seu glorioso dia. De Adão a Noé foram gravados os oráculos de Deus à humanidade. E a cada primogênito uma nova ordem era estabelecida. Mais um passo era dado em direção à vitória final. Olha o nome de cada um nessa genealogia. E vamos considerar o seu significado. O primeiro era Adão, homem, ser humano. O segundo, Sete, determinado, definido. Enos, mortal ou homem. Cainã, pena, aflição, adquirido, possuidor. Malael, santo Deus ou louvor a Deus. Jared, descerá, o descendente. Enoque, ensino, consagrado, dedicado. Metusalém, sua morte trará. Lameque, sem esperança, pobre ou poderoso. E em Noé, descanso, vida longa. Com base nesses significados, veremos que a Bíblia não é apenas um compêndio de livros. Ela é um compêndio harmonioso e perfeito conjunto de palavras, números, símbolos, profecias, que apontam sempre para o plano de redenção. O Senhor deseja nos revelar em entrelinhas na sua palavra, pela iluminação do Espírito Santo, e derramar em sua vida a sua abundante chuva de amor. Então vamos acompanhar comigo essa carta de amor que Deus deixou para mim e para você nesse capítulo. Ao homem, Adão, foi determinada uma mortalidade, como diz o nome 7. Em Enos, uma penalidade. Em Cainã, o santo Deus. Em Malael, descerá. Em Jared, ensinando. E em Enoque, que a sua morte trará. Metusalém, aos sem esperança, ou aos pobres de espírito, um descanso e uma vida longa, como diz em Noé. Eis o plano da salvação. Deus é tremendo, mas os que defendem segundo o significado dos nomes, eis o resumo da ópera, que é o mesmo. Ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor de Deus, e o descendente consagrado, como o homem da lança do juízo, trará poderoso descanso. Vamos reler agora? Isso vai ficar muito claro. Ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor a Deus, e o descendente consagrado como o homem da lança ou do juízo trará
poderoso descanso. Eu não sei que tipo de reação isso causa em você, mas certamente ninguém que verdadeiramente crê em Deus e nas suas escrituras pode deixar de sentir o amor de Deus em cada palavra desse capítulo. Exatamente no ano em que Metusalém morreu, o dilúvio aconteceu. Coincidência? Não, meus amados. Providência. Veio o juízo e levou a todos, menos a Noé e sua família. Jesus mesmo afirmou que os dias que antecedem o seu retorno serão como os dias de Noé. E assim como ele salvou a última geração de Adão, salvará a última geração de Noé. A arca da graça de Deus está aberta. Anda tu com Deus e serás salvo tu e a tua casa. Um excelente dia, salvos pela graça de Jesus Cristo.